Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos o 14º domingo do tempo comum. A Eucaristia é louvor e ação de graças, bênção e bendição. Neste domingo louvamos a Deus com Jesus pelos frutos da missão. Há uma ida e uma volta, momentos de preparação e momentos de avaliação, momentos de ação e momentos também de contemplação. Uns e outros são ocasiões de encontro com Deus e de ação de graças pelo bem feito com os dons recebidos. Eucaristia é isto: bendizer a Deus por suas bênçãos, ação de graças a Deus pelo dom maior do seu próprio Filho, revelador do Pai, Salvador dos homens e mulheres. Igreja em saída e Igreja eucarística têm o mesmo espírito que aquele de Jesus. No Evangelho de hoje, ou seja, Mateus 11, de 25 a 30, percebemos que uma oração de louvor e agradecimento brota do coração feliz de Jesus. Ele proclama, quer dizer, reconhece publicamente o dom do Pai aos pequenos, pobres e pecadores. Dança de alegria por aqueles e aquelas que acolhem a palavra. Estamos então diante de um ponto alto do Evangelho. O Filho de Deus se alegra com a mesma alegria do Pai, porque os filhos participam dos movimentos interiores de Deus. Vejam vocês, um sociólogo coreano chamado Byung-Chul Han escreveu um livro intitulado Sociedade do Cansaço, por meio do qual nos torna conscientes da atitude doentia que temos tido em relação a nós mesmos, no sentido de nos tornarmos escravos de cobranças internas, cobranças de desempenho, de obtenção de resultados sempre melhores em todas as áreas da vida, cobranças em sermos eficientes o tempo todo, o que acaba por gerar em nós cansaço, esgotamento. Existem cobranças externas. Enquanto o mercado nos coloca resultado, eficiência e aprimoramento profissional, a propaganda de consumo nos coloca a aquisição de seus bens materiais como garantia de felicidade. Para sustentar esse sistema constante de cobranças, surgiram as palestras motivacionais. Por exemplo, a internet nos oferece uma infinidade de vídeos motivacionais, cujo objetivo é nos convencer de que nós podemos tudo. É só uma questão de disciplina e de esforço diários. E então, sem nos darmos conta, as cobranças que antes eram externas passam a ser internas. Nós passamos a sermos, então, carrascos de nós mesmos, não respeitando mais os nossos limites, uma vez que o suficiente nunca é alcançado. A nós, uma geração de pessoas sobrecarregadas, esgotadas, cansadas, escravas de si mesmas, Jesus hoje dirige essas palavras: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Diferente de nós, Jesus foi uma pessoa que sempre procurou se definir a partir de dentro e não de fora.
não da expectativa ou da cobrança dos outros. Isso fez dele uma pessoa livre, alguém que se movia a partir dos seus valores e das suas convicções pessoais. Constantemente procurado por muitos, Jesus sabia retirar-se. Fosse para o seu momento de oração, fosse para o seu momento de descanso. Numa palavra, Jesus jamais permitiu-se ser devorado pelas necessidades das pessoas que o procuravam. Hoje somos convidados também a descansar nele, para descansar então, a descansar nele o nosso fardo, isto é, a reavaliar as nossas urgências e a questionar as nossas cobranças internas. Nossas energias físicas e emocionais estão sendo gastas de maneira equilibrada, correta, ou estão sendo desperdiçadas? Os objetivos que estamos almejando dizem respeito à nossa verdade, à nossa vocação, ou estão sendo impostos a partir de fora, por pessoas que constantemente usufruem do nosso desgaste? As metas que nos propomos, seja para a vida profissional, afetiva ou espiritual, estão respeitando os nossos limites ou estão colaborando para nos desumanizar e nos adoecer? A pandemia, como vocês viram, puxou o freio de mão da humanidade. Por exemplo, o Papa Francisco afirmou que não foi a pandemia que nos adoeceu, nós já estávamos doentes. A pandemia apenas revelou que o nosso estilo de vida é doentio, porque nele há lugar para o humano. Quer dizer, aquilo que nós percebemos, e dizia o Papa, é que porque nele não há lugar para o humano, para o encontro, para o transcendente, para a vida interior, para a oração. Tudo é cronometrado, tudo está em função de produzir resultados e ser eficiente. Pois bem, antes que nos jogássemos no abismo, a pandemia puxou nosso freio de mão e nos fez parar, refletir, reavaliar os nossos valores e questionar se nós ainda estamos percebendo a diferença entre aquilo que é supérfluo e aquilo que é essencial. Além de nos convidar a descansar nele, Jesus nos propõe: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Não existe vida sem jugo, sem fardo, sem objetivo a alcançar. Todos nós somos convidados a um esforço. O esforço em crescer, amadurecer, superar-se, tornar-se aquilo que cada um foi chamado a ser, a partir da sua própria vocação. O jugo de Jesus é o seu evangelho proposto como caminho de humanização e de amadurecimento para todos nós, e ao nos propor o seu jugo, o seu fardo, Jesus também nos convida a aprender dele, aprender com sua humanidade, e principalmente a sua humildade e a sua mansidão. A humildade significa o amor e o respeito à nossa própria verdade. A mansidão, por sua vez, significa força suavizada. Ela não é a atitude medíocre daqueles que se sentem anulados
pela presença violenta do outro. É força que não provém da violência externa, mas de uma transformação interna. Vivendo num mundo onde imperam a prepotência, a agressividade, a vingança, o ataque e o desafio preventivo, o amedrontamento, a extorsão e a imposição violenta como meios habituais para conseguir os fins que se pretendem, o que faz com que a vida e as relações se convertam num campo de batalha contínua, como se fosse uma manada de lobos disputando o cordeiro. Podemos aprender com Jesus a nos recusar a viver assim, pois cremos que a mansidão é a força interna que destrói os carros e os cavalos de guerra e quebra o arco e os arqueiros, isto é, daqueles que querem nos sugar para dentro do espiral da violência como forma de sobrevivência. Enquanto Jesus nos convida a recuperar valores como a humildade e a mansidão, o apóstolo Paulo nos convida a analisar se estamos vivendo a partir da carne ou a partir do Espírito, deixando claro que, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. A carne é o nosso egoísmo humano, para o qual nada é o bastante. Quando nos deixamos arrastar por ele, caímos no esgotamento. O Espírito é a voz interior de Deus que nos convidando a manter o foco no essencial e não nos perder no supérfluo, nos dá um outro horizonte. Cabe a cada cristão submeter a fome insaciável do nosso ego ao equilíbrio e ao bom senso do seu espírito. Ele é quem nos dá a medida certa para não nos tornarmos pessoas do cansaço e do esgotamento que nos desumanizam. E finalizando, que saibamos identificar a nossa agitação. Ela nos indica que estamos sendo dirigidos a partir de fora, das expectativas, cobranças e pressões que o mundo nos impõe. Ao nos convidar a descansar nele, Jesus nos provoca a nos dirigir a partir de dentro, respeitando nossa própria medida, nos reconciliando conosco mesmos e recebendo diariamente a vida como dom, não como fardo. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando no meu verdadeiro lugar. Estou no Filho e nele, no seio do Pai, com o seu mesmo amor. Peço aquilo que quero, o dom do Espírito, que me coloque no conhecimento e na comunhão entre Pai e Filho, ou o conhecimento de seu amor para impregnar meu coração e para que eu responda com o mesmo amor. E buscando tirar proveito, medito sobre o texto. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.